Seja você investidor, seja você assessor, ou você que quer comprar um imóvel para alavancamento patrimonial, para ganhar dinheiro com aluguéis, aumentar a sua renda, você está no lugar certo. Vem cá que eu vou te explicar oportunidades, vou te explicar exatamente o que você vai fazer, o que você vai ler e onde você vai encontrar. Estou aqui sempre para te ajudar. Sou o Dr. Joel Linhares, sou advogado no estado do Paraná e siga aqui nosso canal e nossas redes sociais. Vai lá no Instagram, tem sempre novidade para você que gosta e quer aprender mais sobre leilão judicial. Tá? Estamos aqui justamente nessa pegada maior aqui de leilão judicial para que você possa compreender. Existem excelentes negócios. Então, para que você quer entender, quer compreender mais o que é essa modalidade de venda de imóveis, bem imóveis, maquinário e etc., você vai conseguir aqui juntamente conosco. Tá? Vamos lá, continuando agora nessa aula 3, nós vamos... Quais são essas principais oportunidades? Vem cá que vamos entender melhor o que são essas oportunidades. As oportunidades, como investidor, todos nós, não sei qual é a modalidade que você quer, seja como investidor, compra própria, patrimônio, pensando no futuro, somos pessoas que queremos crescer. Então, nossa finalidade é comprar abaixo do mercado. Nossa finalidade é fazer bom negócio. De mau negócio, o mundo tá cheio. Agora aqui nós estamos querendo fazer bons negócios. Seja com investimento imobiliário, seja com investimento em imóveis. Então, estamos aqui para fazer bom negócio. Então, as principais oportunidades estão nisso. E quando se trata de leilão judicial, quando se trata de leilão, na verdade, tire da sala a emoção. Aqui é negócio puro, bem pensado, racional e emoção fora da sala. A emoção ela estraga muitas pessoas no leilão. Eu conheço pessoas que sabem realmente o que se trata, sabem realmente do negócio, conhecem o imóvel, mas chega na hora, o coração bate e há a possibilidade de fazer um mau negócio por falta de percepção de realmente entender o que é aquilo, até que ponto você pode chegar. Estabeleça a sua meta e seja realista na sua meta. Estamos aqui para negócio. Então deixa a sua emoção de lado. Deixe que você vai ampliar os seus horizontes. E com base nisso, você vai estabeleça o seu limite de acordo com aquele imóvel. De acordo com aquele bem. Importa o que seja, móvel, imóvel, não importa. Eu já... Não é que eu perdi diversos. Eu já deixei passar. Por quê? Porque o meu limite foi ultrapassado. Se tem outra pessoa que o limite dela é maior, problema dela. Estabeleça o seu limite e seja fiel a ele. Eu já tive um imóvel que, em São Paulo, por exemplo, que o próximo lance superou o meu e arrematou. Então, deixei. Fiquei triste? Não, bola pra frente. Outros negócios vão vir. O que é nosso, é nosso. Eu sempre tenho essa... sempre disse. Aqui em casa, o que é nosso, é nosso. Então, seja consciente do que você está fazendo. Seja racional e realmente compreenda o que você está entrando. Tá? Para que não venha depois se arrepender e fazer um mau negócio. Então volta lá comigo, tá? O porquê? Porque a finalidade de tudo é fazer uma aquisição com segurança. E é nessa segurança que existe que manipulamos o investidor que está em nós. E porque muitas pessoas entram nos leilões com riscos. Você tá lá, um valor enorme muitas vezes, e não sabe qual é o risco que você vai ter. Geralmente os principais riscos, que é a ocupação do imóvel, os débitos que existem, as nulidades que estão no processo, os problemas que tem na matrícula.
Então, assim, eu já enfrentei cada um desses pontos aqui. Exemplo, imóvel ocupado. Era um terceiro de boa-fé que tava com o imóvel ocupado, que estava no imóvel. Por exemplo, recentemente eu pesquisei, nem quis ingressar nesse bem, mas eu vi que uma pessoa arrematou porque não sabia. É, um imóvel, a pessoa foi lá, estava sendo vendido, tudo, na matrícula estava tudo liberado, a matrícula, beleza. Mas, quando eu pesquisei aquele imóvel no sistema, fiz uma pesquisa básica dele, eu verifiquei que tinha uma ação de uso capião dentro daquele imóvel. Lendo aquela ação, que você também pode acompanhar, verifiquei que a senhora que havia comprado aquele imóvel em 2013 faleceu ali por volta de 2015 e faleceu, infelizmente, e deixou aquilo para a filha. E a filha já estava naquele imóvel lá, já ao período que se dava o transcorrer do uso capião. E ela ingressou em 2022 com o uso capião. E conseguiu, já tinha sido julgado procedente o uso capião dela. Então só estava aguardando a alteração da matrícula, só estava aguardando a nova matrícula. Mas aquele bem tinha sido, estava ainda leilão naquele mês, sendo que a sentença foi há um mês anterior. Então, assim, isso deve ser analisado, ou seja, aquela pessoa talvez esteja, isso deve ter sido, foi por volta de dezembro, novembro, esse leilão. A pessoa talvez está com o dinheiro travado lá ainda, porque não leu, porque não pesquisou. Então, tem que ser analisado isso. Você tem que analisar os débitos desse imóvel. Não é só porque o imóvel está em leilão que que ele vai ser isento de débitos. É verificar o edital, se quais são os débitos desse imóvel. Fazer uma pesquisa junto à Receita Federal, junto à Prefeitura, junto a Estado, e verificar tudo. Quais são, e principalmente muitas vezes contra o próprio condomínio. Então, assim, verificar, existem bens, existem imóveis que mesmo tendo valor em si aberto, o imóvel não sendo vendido na modalidade próprio terreno, que é os, os, os débitos, existe a chance ali de comprar e pagar esses débitos ainda e sair um bom negócio. Então é justamente isso que esses débitos que devem ser anteriormente, você não vai pegar um imóvel aqui e que está sendo leiloado amanhã. Ah, vi aqui no site aqui, um site novo aqui, está sendo leiloado amanhã. Vou entrar nele e vou arrematar ele. Não, não é assim. Tem que ser algo bem planejado para que você não venha correr um risco de fazer um mau negócio. E também verificar as nulidades processuais. Por exemplo, essas que eu já até passei, o do preço vil, que é abaixo de 50%. Verificar problemas na matrículas, por exemplo, usufrutuários que estão naquela matrícula. Os usufrutuários têm garantia sobre esse bem. Você pode até ter o direito, você pode até arrematar o direito sobre aquele bem, mas tem os usufrutuários que vai vir junto. Então, digamos que há 10 anos atrás, os pais doaram um bem imóvel aos filhos. Dois filhos, digamos assim, um filho, para ficar mais fácil. Doaram aquele filho. E deixaram eles como usufrutuários daquele bem. É algo, digamos, comum hoje. E então, ou seja, eles têm até digamos, a morte deles, eles têm o usufruto daquele bem. Se você for lá e comprar, esse usufruto vai para a matrícula e você tem que analisar a matrícula e verificar se não existe possibilidade de nenhum usufruto, verificar como é que está a situação dentro daquela matrícula. Isso deve ser analisado, para que você não venha posteriormente encontrar um outro problema. Existem diversos problemas na matrícula. São diversos problemas que podem ser encontrados. E o porquê dessa análise jurídica? Para você verificar se não tem um processo, para você pegar uma matrícula atualizada. Hoje você consegue fazer a maioria virtual. Você entra no processo digital, você entra na matrícula, vai ali no site mesmo e pega a matrícula atualizada. Verifica o edital completo, todo leiloeiro tem o edital completo, pega os ônus reais desse edital
e verifica a situação que está o ocupante dentro daquele imóvel. Então, com base nisso, você vai analisar se aquilo é um bom negócio. E os erros mais comuns de iniciante a comprar sem ler edital é não analisar o processo, ignorar a ocupação, não calcular os custos, porque no final das contas você tem que analisar, geralmente, 5% por leiloeiro, você vai ter que pagar uma matrícula atualizada, você vai ter que pagar a expedição para o juízo, você vai ter que pagar outras guias, você vai ter que pagar a atualização do registro, então no cartório. Então, quando você vai somar isso tudo e coloca o ponto na letra, por exemplo, um imóvel que custa 100 mil, com mais 5 mil já vai para 105 mil. Agora joga aí 1 milhão. A diferença é grande. Depois vai lá atualizar, precisa de expedição de guia, precisa de, talvez quando você compra parcelado, existe a possibilidade de comprar do parcelado, já comprei um parcelado. Então, atualização, isso tudo deve ser analisado, tá? Para que não venha depois você encontrar um custo que você não sabia ou que você ignorou. Isso é muito comum, tá? Porque é realmente necessário verificar o que se trata para que você não venha cair na fria. Para que o leilão exige estratégia. Você tem que ter segurança antes de dar o seu lance. Você tem que ter e o conhecimento reduz o risco. Então, assim, o que é o medo? O medo nada mais é do que a ausência de conhecimento. Quanto mais você conhece, menos você tem medo. Se você está com medo, não entra. Porque medo é ausência de conhecimento. Então, fique ciente de que pesquise, verifique, não tenha medo de correr atrás dos custos. Recentemente eu estava assessorando um imóvel e fui lá no condomínio. Como é que é a situação aqui? Você tem que dar sua cara. O máximo que você vai levar ou não. Às vezes leva algumas palavras a mais, mas a possibilidade aí é geralmente um não. Então, assim, você vai lá, confere, pesquisa, pergunta, tem a possibilidade de ir lá diretamente lá. Então, não tenha medo disso. Mas, hoje em dia ficou muito mais fácil porque nós temos possibilidades de matrícula atualizada no site. Você vai ali, se cadastra e tem a matrícula atualizada. Você tem como verificar possibilidades de penhora dentro desse imóvel na própria matrícula atualizada. Verifica o Sensec, verifica a matrícula atualizada, verifica aqui no estado do Paraná o Projude, verifica em São Paulo o ESAGE, verifica em Santa Catarina. Então, assim, você verifica diversos pontos para que não venha correr o risco. Risco de quê? Risco de fazer um mau negócio. Mau negócio. O mundo tá cheio. Daqui a pouquinho, quero trazer ponto a ponto aqui. Nós vamos ler um edital, abrir aqui o site realmente do leiloeiro, ler um edital e verificar o que se trata essa matrícula. Hoje em dia, vamos ajudar. Vamos ter auxílio de ChatGPT, vamos ter auxílio de Gemini, vamos ter auxílio aqui para compreender cada vez mais o edital. Mas a gente vai verificar isso. Vamos abrir aqui na próxima aula, você vai ver um edital e entender realmente o que se trata esse edital. Tá bom? E antes de tudo, vamos ver aqui uns leiloeiros, vamos compreender uns leiloeiros e a gente vai pesquisar algo melhor. Tá? Muito obrigado pelo acompanhamento até aqui e te aguardo daqui a pouquinho. E obrigado até aqui.